A gente tava falando aqui em off sobre picaretagens no mundo dos hormônios. Ele usou o termo. E, e uma das coisas, assim, que eu vejo que... Eu vejo que tem muito anúncio disso, já vi outdoor disso, já vi anúncio pra caramba no Instagram sobre isso, que são os chips, né? Uhum. Chips da beleza, esse tipo de coisa. Então, me conta um pouco sobre isso, você disse que tem uma história legal pra contar também. Né. Então, os chips vieram com a promessa de que você vai fazer a reposição hormonal sem precisar se preocupar em tomar nada, em passar nada, você simplesmente coloca um implante, né, que fica liberando ali o hormônio de maneira lenta e controlada. A grande questão é que a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, nenhuma regulamentação da Anvisa. Então, por Caramba. exemplo, a gente vê muito chips de testosterona. Geralmente, eles são feitos sob uma manipulação própria, né? Com uma molécula que muitas vezes a gente não sabe identificar exatamente qual que é, porque não existe regulamentação, mais uma vez, né? Não existe uma padronização. E o mecanismo também como que esse hormônio vai sendo liberado, duração, etc., pode ter variação individual e não foi feito um grande estudo para os chips que a gente tem aqui no Brasil. Né? Nos Estados Unidos até tem um chip de testosterona, o nome comercial é Testopel, que é validado ali pelo FDA, mas aqui no Brasil a gente não tem nenhuma regulamentação pela Anvisa. E aí tem a tal do chip da beleza que você falou, né? O que é o chip da beleza? É um hormônio que se chama gestrinona. Caramba, e esse nome é muito bom comercialmente Não, falando. mas ele cumpre o que ele faz? Na maioria que ele promete, cumpre. O que ele Realmente, faz, esse então, hormônio? ele é um hormônio masculinizante, digamos assim, é um hormônio masculino, né? Então, tem ação androgênica, que a gente chama. Então, para as mulheres, tem uma melhora de composição corporal. Então, você ganha massa magra e você tem uma tendência a perder gordura. Por isso que é chamado de chip da beleza, né? A questão não é um hormônio fisiológico ali nessas concentrações na mulher. Então, a gente tem posicionamentos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Sociedade de Ginecologia, contraindicando o uso da gestrinona em chip, né? Da gestrinona de maneira geral, o chip da beleza. Por quê? Aí eu tenho a história interessante, né? No consultório, a gente recebe muita coisa. Então, muitas pacientes já veem o uso desse chip e sem saber exatamente o que ele faz, mas com essa promessa de que vai melhorar a composição corporal, vai ganhar massa magra. Só que não sabe o que acontece por trás. Muitas vezes nem o médico que prescreve ou colocou aquele chip sabe. E aí a gente vai tentar apagar os incêndios, né? Digamos assim. Mas uma paciente que colocou um chip nesse sentido, ela queria ganhar mais massa magra, era uma coisa mais de performance. Ela veio dizendo, doutora, alguma coisa aconteceu, porque eu nunca tive colesterol alto e meu colesterol tá super alto. Passei na médica que estava me tratando e ela insistiu que eu estava tomando sorvete. Ela disse, não, seu colesterol tá alto, você deve estar tomando muito sorvete no fim de semana. Porque não é possível e tudo mais, você tá com um chip ótimo que melhora a sua composição corporal, por que meu colesterol tá alto? Porque a gestrinona aumenta o colesterol. Os hormônios androgênicos, né, sejam testosterona, próprias progesteronas com ação masculinizante, tipo progestrinona e etc., elas trazem uma alteração do perfil metabólico. Então, você fica com esse aumento do colesterol, você pode aumentar as suas células vermelhas, você pode alterar a sua glicemia. Então, o problema é cardiovascular, é metabólico. Você pode ficar com aparência ótima, mas o que tem por trás? Né, e aumenta risco, né, dependendo das concentrações. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, anabolizante, aumenta câncer de fígado, né, aumenta a questão de doença de morte por infarto. Então, é isso que não é falado, né? E ainda mais com essa questão de não ter regulação, a gente sempre se preocupa, além de fazer bem para o paciente, não fazer mal. E eu acho Uhum. que é esse não fazer mal que não é visto nesses casos. E que também é pouco falado na internet, né? Eu acho que É, tem muito apelo, mas sim. Qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de tratamento, né, vai ter algum al- colateral. algum colateral. Mas quando você não tem o regulamento nesse caso, você não precisa falar dos colaterais. Não, e você não tem nem estudos muito, Verdade, faz sentido. né, controlados. Quem faz medicina baseada em evidências, você já deve ter ouvido falar Uhum. nesse termo, né? Ou seja, você não usa o seu paciente de cobaia, digamos assim. Você
Para prescrever aquela medicação, você vê um estudo com, sei lá, 20.000 pessoas que foi feito e numa estatística muito boa, controlando todas as variáveis para saber que se realmente ele aumenta outras doenças e qual que é o efeito positivo dele. Então, essas moléculas novas aí, as canetas emagrecedoras, por exemplo, né, o próprio Ozempic, etc. Existe muito receio também no uso delas, mas foram medicações muito estudadas, assim. Então, um medo que a gente tinha, né, que foi uma extrapolação dos estudos e etc., era se aumentava o câncer de pâncreas, por exemplo, porque é uma medicação para diabetes, existia muito isso. Mas se você faz o estudo do Ozempic de segurança, ele mostra, inclusive, que não foi significativo o aumento do câncer de pâncreas. Então, dá aquela tranquilidade para a gente prescrever, entendeu? É diferente de uma coisa que não foi estudada. Eu não sei, eu tô jogando no escuro. Entendo. E quais são os. A Quais... polêmica. Não, não é uma polêmica. Mas o que pode acontecer de ruim? Por exemplo, eu faço jiu-jitsu, né? E lá a Uhum, galera gosta muito de aplicar coisas. uhum, Na musculação também e tudo mais, né? Mas eu acho que nos esportes de luta isso é bem forte, assim. Porque não tem nem. Até em campeonato, por exemplo, não tem doping. Na uhum. maioria dos campeonatos de jiu-jitsu. Então a galera gosta forte disso. Quais são qual é o perigo realmente de aplicar algo desse tipo sem ter nenhum acompanhamento, sabe? Eu acho que até com acompanhamento é problemático, né? Tá. Isso às vezes a gente tende a tranquilizar a nossa consciência, dizendo, não, eu tô usando tal substância com um objetivo anabolizante, mas eu tô sendo acompanhado por um médico. Então, não dá. Às vezes é um pouco imprevisível, mas o maior risco é realmente cardiovascular, tá? Então, a gente tem ali, até, por exemplo, em pacientes trans, que a gente vai fazer uma hormonização, né? Homens trans, né? Que eram mulheres e a gente teve que hormonizar. A gente tem que ficar de olho em vários parâmetros. Então, você tem um aumento ali de espessura do endotélio, né? Tem algumas mudanças de perfil metabólico, de colesterol e etc., que em última instância podem levar ao aumento do risco de infarto, de AVC. Então, tem que estar bem controlado. E aí, a diferença é que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma hormonização trans, a gente utiliza hormônios mais, digamos, naturais, mais estudados, enquanto que essas substâncias anabolizantes, elas têm uma potência muito maior, né? Elas se propõem a uma coisa antifisiológica. Aham. Então, você espera também que os efeitos colaterais sejam muito maiores, né? Que sejam efeitos também não fisiológicos, que Sim. podem levar a doenças, entre elas o infarto, AVC. Né, já teve alguns pacientes que internaram em grandes hospitais, lutadores, Uhum. que tiveram um infarto em decorrência de uso de substâncias. Sim, eu Então, conheço algumas histórias também. não tem como prever, né? Então é melhor não usar. Aff. É. Ah, mas eu sei, eu tenho medo, até porque quando eu era criança, é, um dos únicos exames que eu fiz na vida, eu descobri que eu tinha sopro no coração. Então acho Hum, melhor não, é. não arriscar tanto, não sei. O sopro, na maioria das vezes, não é nada demais, Uhum. exatamente, né? Mas eu vou deixar para os cardiologistas na hora do toque.